Tem a ver. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar de volta nessa casa, sentindo ainda o abraço histórico do seu Célio na gente, aquele abraço que quem sentiu uma vez vai guardar sempre. Sempre foi um prazer de ir nessa casa, para sentir esse acolhimento que a casa dava como um todo, do mundo espiritual, da parte dos trabalhadores, da parte do seu presidente. E que continuamos a receber da parte das mesmas pessoas em funções diferentes e do seu Célio também, certamente. Então é um prazer estar aqui com vocês e viemos conversar sobre a nossa relação mais importante de todas as nossas relações, Nós temos uma relação que é a mais importante. Conta Eduardo Galeano, famoso escritor uruguaio, que um pai uma vez resolveu levar seu filho pela primeira vez para ver o mar. Eles moravam algo distantes do mar e o pai resolveu propiciar esse prazer pela primeira vez ao filho. Eles viajaram, andaram um certo tempo de carro, e o trecho de mar mais próximo da cidade deles era daquelas partes de mar que é recortada por dunas altas. O carro, obviamente, não podia passar. Eles deixaram o carro ao sopé de uma duna bem alta e começaram então a transpor a duna, Aquela areia fina, seca, o pé afundava na duna quase até os joelhos, a perna esforçando bastante para alcançar, a criança meio insegura, o pai dando a segurança, o sol a pino, o suor correndo, e eles foram com a energia grande de quem antevê um momento mágico, um momento histórico da vida, que a criança já alimentava há muito tempo, e que o pai falava muito de mar, e aquele era quase que um personagem familiar. O mar era quase que um componente da família, que o filho nunca tinha visto, e ele estava aguardando com uma grande ansiedade. Subiram com dificuldade, com grande esforço, com imenso calor, até que eles alcançaram o alto da duna. E ali foi um grande alívio, primeiro porque parou-se de subir, as pernas receberam alívio. O vento, a brisa do mar soprou imediatamente sobre eles, o que causou um grande alívio. Mas o grande choque foi olhar aquele horizonte imenso, aquele rio que não tinha uma outra margem para você falar, até ali parou. Não tinha sequer uma ilha para falar, esse é o meu parâmetro, é aqui que começa, aqui que termina. Aquela imensidão azul com manchas verdes se abriu para eles, e aquele pai e aquele filho ficaram se defrontando com aquela imensidão, com aquele não acabar mais, com aquela quantidade absurda de água e de mar na frente deles. A criança ficou na ponta dos pés, como se ficando mais alta, desse conta da imensidão. Abriu muitos braços, como se abrindo os braços ele conseguisse abraçar aquilo tudo. Abriu muitos olhos para poder enxergar tudo aquilo e pediu: pai, me ajuda a ver isso tudo. Porque ele estava se defrontando com a maior imensidão que ele viu na vida. Talvez alguns de vocês tenham passado por isso também, ao olhar o infinito. Olhar pela primeira vez uma noite muito estrelada, provavelmente em uma região mais
de montanhas, porque aqui a nossa umidade permite muito isso. Mas se você tem esse prazer de ter um parente, um irmão que conhece um pouco mais as constelações, e eu começava a discernir e apontar: aquela é a Ursa Maior, ali está a constelação de Capricórnio, e foi mostrando tudo isso e dando a noção de imensidão do universo, falando para você, criança, assim: menino, aquela estrela que a gente está vendo pode já não existir mais há 40 mil anos, porque a imagem dela está viajando o universo há esse tempo todo. Essa imagem que nós estamos vendo agora, ela partiu dessa estrela há 40 mil anos. Ela pode simplesmente não existir mais há muito tempo, e a gente está enxergando ela agora. Tal é a imensidão do universo. E a criança, nossa, o que é isso? E a primeira vez, então, que alguém fala de Deus para uma criança, o que é Deus? Se o mar é imenso, se o universo é gigantesco, que impacto causa a expressão Deus para uma criança? O Deus o que é? É o mar? Não, filho, é maior. Deus é o que? O universo? É o infinito? Não, é maior. E o próprio adulto não sabe explicar o que é maior que o infinito. O que é maior que o infinito, pai? Não, Deus criou tudo. É? E quem criou Deus? Né? Porque quando você apresenta Deus para uma criança, ele começa a fazer aquelas perguntas que ninguém sabe responder. Não, filho. Se alguém tivesse criado Deus, haveria um Deus dos deuses. E Deus é aquele que existe sempre. E a gente, de novo, não dá conta. É como se a gente pedisse para o anjo de guarda, para os nossos espíritos orientadores, como aquela criancinha no alto da duna: pai, me ajuda a ver isso tudo. Como é que a gente dá conta da ideia de Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec percebeu que ele tinha uma oportunidade de perguntar para os grandes espíritos, fazer todas as perguntas importantes do universo, todas as perguntas importantes da filosofia, ele podia perguntar, porque ele percebeu que ele estava se defrontando com uma legião, se relacionando com uma legião de espíritos de alta envergadura. Imagina, se você pudesse fazer 3 perguntas importantes, você não ficaria super feliz por poder fazer perguntas para espíritos muito elevados? Ele fez 1019. A primeira edição do Livro dos Espíritos saiu com 500 perguntas. Você acha que ele gostou de só 500? Não, ele fez 1000 perguntas. Ali você tem as perguntas mais importantes da vida. E a primeira pergunta que ele fez, qual foi? Que é Deus? Não foi quem é Deus. Não foi quem é Deus. A primeira pergunta seria: quem é Deus? Mas não, porque quando você pergunta quem é Deus, você compara Deus a quê? Ao ser humano. A gente, quando lembra de Deus, muitos de nós, quando surge a figura de Deus, você se reporta à Capela Sistina, aquela famosa pintura de Michelangelo, que Deus aponta o seu dedo para um homem, e Deus é o quê? Um velho de barba branca, né? Um olhar bondoso. E até hoje, quando se fala de Deus, se imagina isso. Pois os espíritos, poucos percebem assim, eu percebo, não responderam Kardec. Quando ele perguntou o que é Deus, faltava para a gente uma margem, uma imagem, uma palavra que definisse, porque as palavras foram criadas para quê? Nós criamos palavras para definir as coisas que a gente vê: livro, madeira, parede. Como é que você imagina explicar o que é azul para um cego de nascença?
Surge um cego de nascença na sua frente e você se dá essa tarefa de explicar para ele o que é o azul. Como é que você explica? O que é azul? Não, azul é a cor do céu. Tá, mas ele nunca viu o céu. A piscina, não tem jeito, ele não tem margem de comparação. Você vai precisar comparar com alguma coisa que ele conheça. Azul é uma cor fria. Aí ele começa a ter uma noção. Mas é suficiente? Falta parâmetro. Quando os espíritos conseguiram se aproximar para explicar o que é Deus, foi através dos atributos de Deus. É como quem explica quem é alguém pelas suas qualidades e não pelo que é a pessoa, porque falta elementos. A gente às vezes no hospital é confundido com as nossas doenças. Você sabia disso? 2 médicos se encontram no hospital e eles falam dos seus pacientes: não, eu tenho um CA que está assim, assim, assado. Daí o outro fala: eu tenho um TB que é assim, assim, assado. Você deixa de ser homem, deixa de ser mulher, deixa de ter interesses, deixa de ter sonhos, para ser o quê? Um câncer ambulante, um tumor. E o outro é uma tuberculose, né? Porque eles não só reduzem você a doenças, mas reduzem a doença a 2 letras, né? Então, o que pode ser feito na explicação de que é Deus, dada a falta de parâmetros, dada a falta de possibilidades, os espíritos fizeram e falaram que é Deus pelos seus atributos: eterno, imutável, soberanamente justo e bom, entre outros atributos. E ali a gente começa a ter uma noção do infinito. Vocês brincaram na frente daquele espelho que tinha aba lateral? Vocês tinham isso em casa? Tem um espelho, aquele espelho de três partes, fica um de frente e 2 laterais. Você tem um armarinho no fundo e você abre aquilo, e quando você abre conforme o ângulo que você coloque, um espelho fica na frente do outro. O que acontece? Um espelho refletindo o outro dá aquela noção do infinito. Aí você fica brincando, levanta a mão, aquele monte de gente levanta a mão do lado. Aí você olha para o outro lado, faz um gesto, todo mundo faz também. Todo mundo? Claro que não. É a figura refletida, mas é uma delícia ser criança, é uma delícia brincar com o infinito. Mas a noção imediata do que vem a ser infinito é muito difícil. E mesmo os astrônomos deixam a gente sem ar quando eles falam que na Via Láctea estima-se haver 200 bilhões de estrelas como o Sol. 200 bilhões de estrelas. Mas estima-se que no universo tem cerca de 100 bilhões de galáxias. Aí para você calcular, na média, quantas estrelas como o Sol tem no universo, você tem que multiplicar 200 bilhões por 100 bilhões. Não tem calculadora para isso. E daí vem o astrônomo e te fala: esse é o universo conhecido. Universo conhecido quer dizer que não se sabe o que tem depois, mas sendo infinito, tem alguma coisa depois. E isso deixa a gente: como que eu dou conta disso tudo? Pois o homem também, todos nós, o homem através da história, teve essa ânsia de ser grande também. As crianças dizem: meu pai é maior que o seu, meu pai é mais forte que o seu. Nós sempre tivemos essa ânsia de nós também sermos grandes, sermos maiores. Tem gente que coloca toda essa ânsia de ser maior no quê? Salto alto, né? Outros quiseram ampliar seus braços, e para ampliar seus braços na guerra precisaram de espadas. Com as espadas eles ficavam com braços enormes. Os poderosos, para ampliar sua estatura, colocavam coroas, que daí ficavam mais altos. Algo similar aos santos, que também tinham coroas douradas sobre as cabeças, mas eram coroas, como é que a gente vai dizer? De energia espiritual.
E na falta de coroa por energia espiritual, eu vou e coloco o ouro mesmo, com pedras preciosas, para aumentar a minha estatura. Isso aumenta de verdade a estatura das pessoas? O que a gente não faz para ser maior? O que nós não temos feito para ser maiores uns que os outros? Maior que a conta bancária. Vocês veem que quem gosta de futebol sabe que os jogadores de futebol, as grandes celebridades, ficam disputando quem tem o carro mais caro. Eu nem sei qual é o carro mais caro, mas eles ficam comprando os carros mais... Depois que eles compraram muito carro mais caro, 4, 5, 6, eles começam a disputar o jatinho, que é muito mais caro que o carro, e eles todos têm jatinhos particulares e iates particulares também. Tudo isso é a corrida do homem por ser grande, por ser gigante, por ser maior que tudo. E assim a gente consegue ser maior uns que os outros? Como é que a gente vai chegar a ser maior? Nas academias as pessoas disputam para ver quem é o maior? Se você sabe o que acontece nas faculdades, nas universidades, há uma disputa grande entre as pessoas. Eu tenho o título de mestrado, eu tenho o título de doutorado, eu tenho o título de pós-doutorado. Tinha uma professora em Santos, uma diretora de uma escola particular, muito conhecida, que ela se orgulhava de ter 5 doutorados. Mas aí vai um que faz um pós-doutorado. E as pessoas ficam sempre buscando o que mais eu posso fazer para me destacar dos outros homens. Mas isso essa corrida tem tornado a humanidade melhor? Por causa dessa corrida, dessa ânsia, nós temos ficado melhor moralmente? Quando nós descobrimos a história da Terra do ponto de vista espiritual, e para isso eu sugiro para vocês um livro maravilhoso da Lavra de Emmanuel Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz. É um livro maravilhoso que coloca a formação da Terra, que coloca a Terra como uma bola de fogo, sem água, sem atmosfera, recém-saída, recém-expelida pelo Sol. E ali ela já era presidida na formação da água, da atmosfera, de tudo isso que foi acontecendo aos bilhões e trilhões de anos, já era presidida pelo nosso governador espiritual. Jesus Cristo, aquele que depois encarnou como Jesus Cristo, desde então já era Jesus. Há trilhões de anos atrás, ele já era o governador espiritual da Terra. A distância entre nós e ele é absurdamente grande. Porque a humanidade tem 40 mil anos. O Homo sapiens tem só 40 mil anos. O que é 40 mil perante trilhões de anos? E há 40 mil anos começou a vir, veio para cá, um pouco depois disso, segundo A Caminho da Luz, segundo o livro Exilados de Capela e outros, a Terra foi colonizada por individualidades, por seres humanos que vieram de outro planeta. Um outro planeta que estava evoluindo de fase, porque que nem videogame, que muda de fase, você cumpre uma série de tarefas e muda de fase. As humanidades, os planetas também mudam de fase, também crescem, também evoluem. E quando eles evoluem é que nem uma escola ao final do ano. O que acontece ao final do ano numa classe qualquer? Acabadas todas as provas, alguns são promovidos e outros não são promovidos. E esses que não são promovidos são deslocados para compor outras turmas. E isso que acontece na escola é um exemplo perfeito do que acontece na humanidade. Porque assim como numa escola as classes são solidárias entre si e trocam, a turma da segunda série que foi promovida para a terceira série, ela segue junta e recebe para ser composta a turma da terceira série que não passou para a quarta, os retidos, que ficam para compor a próxima turma.
Nós todos já vivemos isso. Eu sei que só vivemos isso sendo promovidos, porque todos aqui foram excelentes alunos, eu sei disso. Espírita, né? Todos nós somos dedicados. Mas é claro que essas pessoas, essas individualidades que vieram para cá, causaram um enorme impacto sobre a humanidade da Terra. Qual era esse impacto? Eles eram de uma inteligência absurdamente grande. Um dos best-sellers dessa área não espírita eram Os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, onde ele questiona como foi possível, há 5, 7 mil anos antes de Cristo, nós construímos uma pirâmide. Se a qualquer engenheiro fosse dado todo o dinheiro do mundo, mas sem caminhão, sem guindaste, sem helicóptero, para ele construir uma pirâmide no meio do deserto, você acha que ele conseguiria? Carregando blocos de 20 toneladas, cortados perfeitamente, acoplados uns aos outros? E ainda perfeitamente alinhados com o zênite, com as posturas dos astros? Como foi isso? Como foi possível que essa humanidade fizesse tanta coisa e hoje não se conseguisse mais fazer? Pois esses espíritos que vieram de outros planetas, no caso de Capella, mas não só de Capella, mas de outros planetas também, eles vieram porque eles tinham intelectualmente uma condição fantástica, mas moralmente muito defasados. Isso lembra vocês alguma coisa? Gente muito inteligente, mas que moralmente é ruim? Isso sugere para vocês alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? Gente muito inteligente, mas que para aplicar essa inteligência aplica mal? Quando eu tento explicar um esquema de corrupção no Jornal Nacional, então eles mostram lá, não, o cara leva o dinheiro para cá, depois manda para cá, no paraíso fiscal, aí tem um laranja, faz isso. Você consegue entender? Sabe por que morreu? Nós sabemos por que morreu o Santos Dumont. E como morreu o Santos Dumont? Como foi? Foi suicídio, no Guarujá. E o livro Ícaro Redimido conta do ponto de vista espiritual a saga dele. E ele se matou exatamente porque o Brasil acabara de usar aviões para bombardear brasileiros, matarem brasileiros. E isso para ele, que inventou o avião, foi de uma angústia enorme. Nós temos criado muitas coisas com a nossa inteligência. A internet, por exemplo, faz bem ou faz mal para a humanidade? A internet é boa ou é ruim? É como uma faca. A faca, ela é boa ou é ruim? Quem tem uma cozinha sem faca aqui, levanta a mão. Possível. Mas a cozinha, a faca que é boa na cozinha, é péssima na mão de um assassino. E a mesma faca, às vezes. A mesma faca que mata uns, descasca o abacaxi. Certo? E nós temos montes de abacaxi para descascar. Quem é a faca que descasca o nosso abacaxi? Quem é? Quem é a faca que resolve os seus problemas? Quem resolve os nossos problemas? O centro espírita. Seus problemas se acabaram, vamos lá que eles resolvem tudo. A gente toma um passe, toma um reiki, faz a terapia e nós estamos bacana. Não é isso? Se alguém veio aqui com essa ilusão, lembre-se que o maior médium de todos os tempos, destacadamente, incomparavelmente o maior médium de todos os tempos. Vocês pensaram em Chico Xavier? O maior médium de todos os tempos disse para a humanidade toda: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se esse maior médium de todos os tempos só podia aliviar, quem é que vai resolver seus problemas ali naquela sala? Não tem jeito. Quando esse maior médium curava leprosos, curava paralíticos, curava as pessoas, ele falava para as pessoas assim: a tua fé te salvou. Mesmo ele
com todo o poder fantástico que ele tinha, só podia ir até aliviar, e quando curava, curava por causa da fé da própria pessoa. Então, saída externa para os nossos problemas não existe. E o Espiritismo tem um dever ético de falar isso claramente para as pessoas. Tem um dever ético, aliás, vários nesse processo de cura. O primeiro deles é falar: não abandone a medicina oficial. Porque tem uns malucos que falam, né? Para de tomar remédio, para de ir no médico, pelo amor de Deus. Nenhum centro sério vai falar uma coisa como essa. Mas, além disso, nós também vamos falar outras coisas. Nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós trabalhamos os efeitos. Quem entra aqui e vem com muita dor, vem com muita angústia, com uma perturbação espiritual, com um ambiente familiar com muito conflito, e recebe um alívio disso, é importante? É muito importante. É uma prestação de serviço inigualável, que complementa a psicologia, complementa a medicina de uma maneira muito importante. Mas, além dos efeitos, é preciso atacar também as causas. E o que fez com que você viesse aqui sobrecarregado de energias ruins? O que fez? O mal olhar, o encosto, espírito ruim. Não, gente. O mundo espiritual é muito educado. Ele só entra na tua casa, só entra na tua vida, como diz a musiquinha que a gente gosta de repetir, se você convidar. Sem convite, ninguém entra. Nem o obsessor? Não. Até no Ghost, o maior filme, o mais conhecido, fica claro que aqui tem cigana do amor também. Porque tudo quanto é lugar tem um médiumzinho tentando arrancar dinheiro do pessoal, certo? Então, às vezes chega alguém que quer fazer trabalho para manipular relações, para trazer marido de volta, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, essas coisas todas, e ele dá uma paradinha, conversa com seus amigos espirituais, e os seus amigos espirituais dão uma passadinha lá no objetivo. Chega do outro lado e ele volta depois falando: olha, vai dar não. Esse aí tem uma disciplina mental, esse tem uma segurança espiritual muito grande. Vamos, sai dessa porque é fria. Quer dizer que o mundo espiritual, você com a manipulação de forças espirituais, você pode fazer, manipular situações? É claro que sim. Mas pode fazer tudo? É claro que não. É claro que não. Então nós precisamos saber qual é a relação fundamental. De onde vem todo o bem? Como eu faço para me proteger? Porque quem vem aqui recebe um alívio dos seus problemas, mas nós temos que falar como resolver, como enfrentar a matriz dos seus problemas. Aonde está isso então? A relação mais importante da nossa vida qual é? Nossos pais, nossos filhos, é com o nosso anjo de guarda. Essa é muito importante. Qual é a relação mais importante da nossa vida? Jesus falou, ao ser indagado qual era o maior mandamento, ele falou: amai ao vosso Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Qual é a relação mais importante da vida? É com Deus, não tem outra. E essa relação com Deus tem sido muito conturbada. Brincando, a gente fala que a relação conjugal, quando um quer casar, está na relação e quer casar, e o outro só quer dar uma ficada, o que vocês acham? Está bem a relação? A nossa relação com Deus é assim. Deus quer casar. Deus quer casar, que é uma relação permanente. Mas a gente só quer dar uns beijinhos e sair fora. Não, esse negócio de casar dá muito compromisso. Então a gente, quando tem problema, a gente busca Deus. Quando resolve o problema, agora não tem mais tempo. E sai.
Sabe aquela mãe experiente que recebe da filha um grande carinho? Fala assim: mãezinha querida. Aí a mãe olha para ela cínica assim e fala: quanto? Né? A gente às vezes demora tanto para lembrar de Deus, que quando a gente faz um Pai Nosso, ele deve falar assim: nossa, Maurício, sabe rezar ainda, menino? Que beleza! Porque a nossa relação é pendular. Tem problema, a gente vem. Parou o problema, a gente volta. E às vezes a pessoa vem aqui e fala assim: não, os trabalhadores devem ser gente especial. É nada. Tudo a mesma coisinha. Você acha que o trabalhador veio até uma casa espírita pelo quê? Ah, porque ele estava com uma sede existencial de Deus. Também. Estava assim, mas ele nem sabia disso. Ele veio para cá empurrado mesmo pela dor. Como todo mundo. A única diferença que tem entre o trabalhador e o assistido é que o trabalhador é um doente que aprendeu que a grande parte, a melhor parte, a parte mais definitiva da sua cura está no serviço. Essa é a única diferença. Porque a pessoa vem para cá, recebe uma assistência espiritual, é bacana, é uma assistência mais superficial, momentânea, como a gente já falou, porque ele precisa rever a sua postura perante a vida. E como é que ele vai rever? Como é que ele vai proceder essa mudança de programação do computador aqui? Como é que ele muda a programação? Nós mudamos a nossa programação, nossos padrões existenciais, a nossa maneira de ver o mundo, servindo. Você pensa que não? Está lá no Evangelho. Tem uma altura que os trabalhadores, os discípulos começaram a discutir quem é o maior entre os discípulos. Devia ter partido político, eles começaram a se articular: voto em mim, Congresso Nacional, Comissão de Ética, não sei como é que era, mas eles começaram a debater quem era o melhor. Um deles usou pistolão. Quem era o pistolão deles? A mãe. Aí a mãe pediu uma conversa particular com Jesus. E aí a mãe falou assim: olha, você está falando bastante nesse seu reino, que um dia vai se instalar na terra. Quando vier o seu reino, você arruma um jeito de colocar um filho meu na sua direita e outro filho na sua esquerda. E que ela estava disputando? Cargos. Ela estava querendo arrumar cargo para os seus filhos. A humanidade não mudou nada, né? Quando os outros discípulos souberam, contam os evangelhos, que foi arrumado o maior conflito. Imagina, se alguém estava querendo fazer articulação por trás para conseguir cargo, conseguir privilégios, os outros não gostaram. Pois Jesus deu uma aula para a gente naquele momento. Como é que a gente descobre a presença de alguém importante no ambiente? Então, alguém aqui já deve ter feito viagens de avião, e às vezes você está no aeroporto e vê um amontoado de gente assim, vê um ajuntamento de gente. Você olha, aí você olha um pouco melhor, você vê que tem uma luz sobre uma pessoa ali dentro. E depois você olha melhor, tem alguém filmando. Você deduz o quê? Tem alguém importante lá. Lembre-se dessa frase. O ajuntamento de gente, a quantidade de gente assistindo, trazendo coisa, ajudando, servindo aquela pessoa, mede a importância de alguém. É ou não é? Pois Jesus falou assim: não será assim entre nós. E para deixar claro o que ele queria dizer, no momento último da sua presença entre os discípulos, ele saiu da mesa na ceia de Páscoa. Estava todo mundo confraternizando, e ele se levanta da mesa, daí todo mundo olha para ele: olha, o que ele vai fazer? Aí ele pega uma toalha e coloca na cintura, do mesmo jeito que faziam os escravos. E o estranhamento aumenta. Aí ele pega uma bacia com água. O pessoal fala: meu Deus, o que sucede? E aí ele se ajoelha na frente de cada um dos discípulos para lavar os pés. Ele precisava, como um excelente professor, causar uma vivência, dar uma imagem tão impactante que sintetizasse na cabeça, na alma, no coração dos discípulos o que era a parte mais importante da lição dele.
E ele fez isso como? Qual é a lição mais forte que um pai, um professor, um mestre pode dar para os seus discípulos? Pelo exemplo. E ali ele exemplificou quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, como se distingue no mundo espiritual aquele que é superior. Ao contrário da lógica humana, na lógica divina, o maior é aquele que mais servir. E aí a gente lembra de Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, e a gente vai ver filas, centenas de metros na frente daquelas pessoas, e aquelas pessoas atendendo um por um, olhando nos olhos, dando a mão. No caso de Chico, as pessoas gostavam de beijar a mão dele, e ele ficava constrangido, ele teria que fazer uma longa explicação e tirar a mão, e aí ele achou uma maneira melhor de resolver isso. Bom, já que eles beijam minha mão, tá bom, vou deixar beijar. Aí a pessoa beijava a mão dele, ele pegava a mão da pessoa e beijava também. Para deixar claro que tem gente que vê palestrista em classe espírita e fala, nossa, aquele ali resolve, né? Aquele cara deve ser muito bom. Aí o palestrista traz a mulher, traz a mãe. Se vocês tiverem dúvida, bom, deixa pra lá. A gente não pode mitificar as pessoas. Nós precisamos enxergar como crescer de verdade. E Jesus lançou um desafio enorme para a gente. Ao contrário dessas aparências, das idolatrias que colocam um simples jogador de futebol como um ídolo, como um ser fantástico, uma simples modelo, do que sabe mesmo fazer uma modelo? Caminhar, ok. Sabe ser bonita, ok. E uma celebridade? Qual é a habilidade de uma celebridade? Deixa pra lá. A gente pega essas pessoas e transforma em ídolos, em coisas fantásticas. Nós temos essa possibilidade de entender aonde está o verdadeiro poder, a verdadeira infinitude, a verdadeira grandeza do ser. Aonde está? Jesus nos desafiou muito quando ele disse assim aos discípulos: vocês farão tudo o que eu fiz e mais. Nós cristãos, quem daqui se imagina fazendo tudo o que Jesus fez e mais? Curando, andando por cima de mar, ensinando coisas maravilhosas, fazendo tudo o que ele fez. Quem aqui se imagina fazendo isso? Pois Jesus foi além e falou para nós assim, por todos os tempos: vós sois deuses. Você vai num manicômio, você encontra gente querendo ser Napoleão, Barack Obama, Osama Bin Laden, sei lá, Abraham Lincoln, qualquer das grandes personalidades. Mas se algum louco dizendo que é Deus, quem aqui acha que é Deus? Levanta a mão. Jesus falou que você é Deus. Quem está certo? Jesus falou que nós somos deuses. Ninguém levantou a mão aqui para falar que acha que é Deus. Quem está certo? Jesus ou você? O que acontece? O que acontece que os ditos seguidores de Jesus não acreditam em Jesus? Não confiam em Jesus. Não, mas eu tenho correntinha dourada no meu pescoço, então eu sou cristão. Eu tenho uma Bíblia dourada no canto da mesa, em casa eu tenho imagens. O que define onde está o nosso poder, onde está a nossa grandeza real? Nós precisamos pensar, não dá mais tempo da gente se iludir com rituais, com prescrições humanas. O mundo espiritual tem informado através dos livros espíritas que existe um hospital chamado Hospital Esperança. É um manicômio especialmente dedicado para os religiosos. Então você, quando morrer, não fica preocupado, viu? Nós vamos ter um lugar ótimo para a gente. Não precisa nem procurar no teu plano de seguro, porque no plano de saúde, porque você vai ser atendido, não precisa de plano de saúde. Sabe por que os religiosos ficam loucos? Porque eles cumprem prescrições humanas e querem ficar de bem com Deus. Aí falam para o cara que se ele batizar, crismar, comungar, casar e tomar extrema-unção, ele está de bem com Deus. Seus pecados se acabaram, sim.
E aí ele morre com que expectativa no mundo espiritual? O outro louvou bastante e pagou o dízimo por 30 anos, 10 anos, 50 anos. Ele morre com que expectativa? Ah não, mas nós espíritas somos diferentes. Será? Será, gente? Pelos relatos de Hermâncio Dufour, de Manuel Filomeno de Miranda, tem uma ala enorme para os espíritas. Dirigentes de casa, dirigentes de federação espírita estão lá. Sabe por quê? Porque a gente vem para o espiritismo com a mesma pegada. Muda o rótulo, mas a gente ainda tem a mesma cultura religiosa. O cara vem aqui e fala assim: meu Deus, o que eu preciso fazer para me salvar? Aí ele fica olhando. Acho que é assistir palestra. Não pode dormir na palestra, então você fica assim. Aí não toma o passe, aí faz o curso, aí vem na pizza, aí faz as coisas. Imagina o quê? Tô de bem com Deus. Tá? Qual é o plano facilitado? Qual é a solução? Qual é o poder real? Qual é a salvação? No tempo que o Espiritismo surgiu, tinha um dogma da Igreja Católica que inundava todo mundo: fora da igreja não há salvação. Ou seja, muçulmanos, budistas, ateus estavam todos condenados ao inferno, ao fogo do inferno. Deus de amor, Deus de perdão, ensinava as pessoas a serem bondosas e perdoar, mas Ele mesmo não perdoava. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Pois esse é que foi o Deus ensinado para a gente. E o dogma fora da igreja não há salvação foi transformado pelo mundo espiritual para Allan Kardec num outro lema, que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Qual é a família, qual é a nacionalidade, qual é o sexo, qual é o grupo social, qual é a religião que é detentora da caridade? Que ali só tem gente boa que faz a caridade. Qual é? Não tem. Pode procurar. Pode procurar. Na tua família tem gente ruim? Não precisa falar. Não tem grupo social que só tenha gente boa, gente. Não tem. Toda coletividade tem uma ovelha negra, várias ovelhas negras, só ovelha negra. Está complicado o negócio. Nós podemos pensar diferente. Não é o rótulo que define o produto, é o que está dentro. É a caridade. Tem ateus que são mais solidários do que muitos religiosos. Muitos religiosos. Porque caridade, nós no nosso materialismo, na nossa dificuldade de visão, se você fizesse uma pesquisa, qual é a primeira imagem que surge na tua cabeça quando eu falo caridade, a pessoa falaria cesta básica. Nós que somos assistente social, parece que as pessoas olham pra gente e falam assim: cesta básica. Estou olhando a assistente social, já imagina ela quadradinha, grande, com bastante feijão, que é muito caro, e é a cesta básica. Que nem o Tom imagina o Jerry, acho que é isso. O Tom imagina o Jerry já com uma maçã na boca e com uma bandeja. Caridade é doação de bens? O que será que é a caridade? Sim, será a caridade. Qual é? Só os mais velhos vão entender isso. Teve um tempo que se escrevia carta, não teve? Teve um tempo que a gente escrevia carta uns para os outros? Quando a gente começava a escrever carta, a gente colocava lá: meu caro irmão, meu caro primo, meu caro amigo. Caro, o que é uma pessoa cara? Uma pessoa que tem um preço muito alto. O que é uma pessoa cara? Querida, estimada, amada. Não é à toa que na tradução dos evangelhos, quando se quer falar de amor ou caridade, conforme a tradução se fala uma coisa ou outra. Lá em João, quando ele define a melhor definição de todos os tempos do que é Deus, melhor do que do livro dos Espíritos, ele fala assim: Deus é amor. E algumas traduções falam Deus é caridade, porque são sinônimos, são idênticos.
E uma das passagens mais lindas, a poesia evangélica que mais me toca o coração, em Coríntios 1, capítulo 13, Paulo faz um maravilhoso poema sobre a caridade, ou sobre o amor, conforme a tradução. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu soubesse toda a ciência da terra, ainda que eu doasse todos os meus bens e doasse o meu próprio corpo em benefício dos outros, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Porque o amor é permanente, o amor é paciente, o amor é perseverante. Eu não vou saber contar toda a poesia, mas ele fala pra gente, ele dá essa imagem que ao final de tudo vai restar a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. É esse o maior sentido da nossa vida, é essa a nossa maior relação. Nosso maior compromisso é com o bom, com o certo, com o justo, com o amor, mais do que com os nossos filhos. Tem gente que acha que o maior amor da vida é com os filhos, não tem? Quem tem filho aqui nunca pensou, pelo meu filho eu faço qualquer coisa? Quem? A gente pensa isso, e é o quê? Bobagem, ignorância. Sabe por quê? A gente não pode fazer de tudo pelos nossos filhos, porque o nosso compromisso fundamental é com Deus, é com o bom, é com o certo e é com o justo. É por falar, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa, que aquele pai, que nós sabemos quem é, quando o seu filho atirou a sua filhazinha pela janela do 6º andar, é por causa desse pensamento que aquele avô foi até lá limpar o chão, o sangue que tinha derramado. Ajudou a forjar a história para o pai assassino contar para a polícia. Sabe por quê? Porque pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Tem pai, mãe que vê o material do filho e vê coisas estranhas e pergunta para o filho: onde é que você arrumou essa borracha? Ah não, é do meu amiguinho. Por que você pegou? Porque é uma borracha nova, que tem um cheirinho, que tem não sei o que é legal. E alguém soube, filho? Não? Ah, então tá bom. Filho, por que você está desesperado com essa lição? Ah, é porque eu não consigo fazer. Ah, está muito difícil? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Ah, eu sei a resposta. É assim, ó, mas escreve com a tua letra, senão a professora vai perceber. Por quê? Porque está vendo o filho sofrer. Por quê? Porque pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. É bom se programar assim? É bom programar tua mente assim? Você cria bem os seus filhos assim? Nosso compromisso não é fazer qualquer coisa pelos nossos filhos, não é fazer qualquer coisa pela nossa felicidade. É por isso que os congressistas estão errando, é por isso que os bandidos estão errando. Todo mundo que erra está querendo o bem. De quem? Todo mundo que erra está querendo o bem, até o estuprador. Ele estupra, ele está querendo o bem. De quem? Dele. Ele se sente bem roubando, o outro se sente bem sendo poderoso, ele se sente bem violentando. É doente? É, mas ele se sente bem. Esse egoísmo que a gente tem cultivado há tanto tempo tem sido a raiz de todos os males. Lá no Livro dos Espíritos tem um grande ensaio, onde Kardec, com a ajuda dos Espíritos, fala: egoísmo, a matriz de todos os males. Amai o vosso Deus sobre todas as coisas. Amai o bem, amai o justo, o poderoso. Não é a idolatria do externo, não é ter uma imagem. A imagem é boa ou a imagem é ruim? Isso não é o mais importante. O mais importante é você se referenciar em Jesus, é você buscar Deus, é você buscar o infinito e entender o que é essa busca. Qual é o exercício, quais são os caminhos que Deus colocou na tua vida para chegar até Ele? No Império Romano tinha uma máxima toda orgulhosa, onde os generais falavam: todos os caminhos levam a Roma. Mas há um outro ditado que a gente inclusive colocou no nosso livro, no subtítulo do nosso livro: se você inverter a palavra Roma,
você vai fazer? Todos os caminhos levam ao amor. O inverso do orgulho, o inverso de Roma, o inverso da dominação é o amor. E quais são os caminhos que Deus colocou então na prática para a gente aprender a amar? Quais são os mestres? Quais são os livros mais importantes para a gente aprender a amar? O Evangelho é bom? Lógico. Os livros de sabedoria, a Torá, todos eles são muito bons. Mas qual é o livro? Quais são os personagens? Qual é o mestre que vai nos explicar isso? Sabe qual? A sua mãe, o seu pai, os seus filhos, sua cunhada, seu cunhado, as pessoas que mais te irritam. Todos esses foram planejados para cercar a tua vida, para fazer que efeito? Te explicar e te mostrar os teus defeitos. Porque as pessoas que te irritam estão mostrando o quê? Teu ponto fraco. Estão fazendo o diagnóstico da tua alma, para você poder enfrentar isso e se transformar. Mas tem gente que gosta de usar. Como a gente é espírita, não pode desejar o mal, se deseja uma viagem para o Japão, para sua sogra, certo? De navio, né? Para demorar bastante, talvez só de ir. É claro que nós temos uma fronteira nas nossas vidas. Sair da superficialidade. Na superficialidade a gente quer o afastamento dos problemas. Afasta-se ligado que quer namorar com meu filho, dá um emprego para o meu filho, um monte de jovem que é desempregado, mas tem que dar para o meu filho. Vai ter Enem, um monte de jovem, mas quer. O jogo de futebol, fica lá um goleiro num gol, o outro goleiro no outro, apontando para cima e Deus no meio. Ai meu Deus, eu sou do Santos, eu sou do Corinthians. Esse tipo de religiosidade, de conveniência, de interesse mesquinho, superficial, ou é superada, ou vai nos levar para o Hospital Esperança. Ou a gente se religa com a religião, e se religa como? Pelo amor. É pelo amor que a criatura se religa com Deus, porque Jesus foi o primeiro a ensinar a chamar de Deus de Pai. E qual é a relação que liga um filho com o pai? O amor. Nós podemos exercitar o nosso amor, fazer isso permanentemente, assumir essa tarefa de ver em cada dificuldade, em cada inimigo, em cada relação, em cada situação significativa da tua vida, um desafio para o amor. A gente consegue isso? Fácil não. Por isso estude o Evangelho, coloque o Evangelho na sua casa, estude os livros que foram anunciados aqui. Se você ainda não tem habilitação, faça os iniciais para chegar a estudar os livros, para se preparar para a vida, porque o livro não resolve o nosso problema. Nós somos a geração que daqui a 50 anos vai ser conhecida como sacerdotes pedófilos. Não é bacana isso? A pessoa sabe tudo de Evangelho, capítulos, versículos, sabe tudo. E na sacristia, não é novidade. Os religiosos foram hipócritas desde o tempo de Jesus. O discurso que ele fez contra os escribas e fariseus foi que eram sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro. Então, nós precisamos romper a alienação, nos libertar do ópio do povo, que já foi anunciado que era as religiões. A religião, ao invés de nos reter e de nos aprisionar numa alienação, ela pode nos impulsionar para a libertação. E você, ao invés de ser aquela pessoa que chega no dia do culto e vem aqui, meu irmão, minha irmã, porque tem o religioso de missa e tem o religioso de rua. Nós precisamos ser cristãos na rua. Nós precisamos olhar as coisas da nossa vida, os desafios, as doenças, os conflitos e falar, é Deus falando comigo. E aí a gente sai daqui aliviado pelos nossos defeitos, mas com uma vontade, com uma atenção, com um foco, com uma autoproposição de falar, eu quero dessa vez ouvir o que a vida está querendo me dizer. E aí você se propõe a verdadeira transformação.
Ah, mas eu não volto mais para casa. Esse nunca vai ser o problema. Porque quando você descobrir isso, você vai encontrar um caminho, que pode não ser nessa casa, pode não ser no espiritismo, não é o mais importante, de fazer o amor e fazer a caridade. Obrigado, gente.